É isso, galera. Então vamos lá para o nosso Revisa aí. De antemão já vem aqui o nosso conteúdo, né? Corpo, saúde e nutrição. Lembrando que esse material você tem também disponível no seu material didático. Vamos abordar então corpo, saúde e nutrição, o exercício físico associado à alimentação saudável, algumas dicas e sugestões de como balancear a sua alimentação, sobre a sua alimentação saudável na adolescência e também conceituar o que é o balanço energético, né? É importante a gente entender que a alimentação saudável ela está associada a uma qualidade de vida, para que você tenha os nutrientes necessários para viver melhor. Então o livro ele já começa trazendo aqui alguns exemplos de atividade física que você pode praticar, né, como a ginástica aeróbica, como o squash, e eles têm o objetivo tanto social, para que você socialize, tenha amigos, faça atividade em grupo, quanto benefícios físicos, para que você desenvolva e aprimore as suas aptidões físicas, ok? E isso, em consequência, você vai viver melhor. Mas, Didio, como eu faço para ter uma alimentação saudável, né? É importante que você tenha esse combustível para que o seu corpo flua, funcione bem e todas as reações bioquímicas que aconteçam lá ao gerar o movimento, elas não tenham nenhuma falha, não falte nenhum nutriente, né? Então, para isso existem alguns balanços. O balanço hídrico, a gente está relacionado a, obviamente, a água, ela é necessária para que a gente viva bem, mas a molécula de água ela é necessária para essas reações bioquímicas, né, que eu mencionei agora há pouco. O balanço calórico, ele está relacionado à caloria, se é uma caloria vazia, se é uma caloria boa daquele alimento que você vai estar ingerindo. Não adianta só você ingerir um alimento que ele tem uma caloria baixa ou que ele tem uma caloria que não vai ser aproveitada ali para o movimento, para o exercício físico. Pensando em balanço de nutrientes, a gente está falando sobre que você tenha um nível adequado na sua alimentação de carboidrato, que você tenha um nível adequado de proteína, de vitaminas e minerais, e aí a importância de a gente ter uma alimentação saudável com frequência, não se alimentar somente de fast food, de embutidos, de alimentos ultraprocessados. Ok? Porque através dessa variedade nutricional, da qualidade desses alimentos, é que você vai conseguir ingerir, que você vai colocar para dentro do seu organismo os nutrientes necessários para que você viva bem, certo? Lembrando que a sua saúde, a sua alimentação é de sua responsabilidade. Você não pode e não deve terceirizar isso a ninguém, ok? Então você é responsável por cuidar do balanço nutricional das suas refeições, certo? Falando de balanço mineral, naturalmente os minérios, né, eles são fundamentais para que as reações bioquímicas aconteçam no seu organismo. Tá, Didio, mas o que essas funções bioquímicas, reações bioquímicas são importantes para que eu viva bem? Primeiro que sem os minerais o corpo ele não funciona em plenitude, né? Você tem lá, estudou sobre a bomba de sódio e potássio, você precisa do sódio, do potássio, de outros minerais, do zinco, do ferro, para que haja a contração neuromuscular, né? O ferro também ele ajuda a acoplar o oxigênio na hemoglobina, entre outras funções aí dos minerais no nosso organismo. Então, você ter esses minerais em boa quantidade, num estoque legal, o seu corpo vai funcionar melhor. Beleza? As vitaminas da mesma forma. As vitaminas são necessárias lá para gerar o movimento e também para a qualidade de pele, qualidade do sistema ósseo, qualidade dos tecidos, ok? E balanços de fibras, naturalmente, para que o seu intestino funcione de uma forma ideal, né? Para que você não tenha o intestino preso ou o intestino solto. Então, as fibras elas ajudam a regular essa função intestinal, entre outras funções, e também, naturalmente, com a absorção da glicose. Então, olha só o quanto comer bem, comer de uma forma ideal, ajuda o seu organismo a funcionar corretamente. Nos alimentos, eles existem um negócio chamado índice glicêmico. O que é esse índice glicêmico? Nada mais é do que a velocidade com que a glicose desse alimento ela vai estar disponível na corrente sanguínea.
Então, alguns vão entrar rapidamente e outros vão demorar um pouco mais. Então, quanto maior for esse índice glicêmico, mais rápido a glicose vai chegar no músculo como fonte de energia, ok? E quanto mais baixo for esse índice glicêmico, mais ele vai demorar. Didio, mas por que que eu preciso saber disso? Porque alguns alimentos que você vai ingerir durante, pré ou após o exercício. E se você consumir esses alimentos numa ordem errada, numa ordem equivocada, eles podem atrapalhar o seu exercício, porque eles vão ficar lá no seu estômago, eles vão pesar, né? E naturalmente para o organismo é muito mais importante que ele faça a digestão do que ele gere o movimento corporal. Então, pensando em vida, o organismo sempre vai pensar na sua sobrevivência, ele vai tirar esse fluxo sanguíneo da musculatura e vai jogar lá para o estômago, para o intestino, para que você faça essa digestão e absorção desses nutrientes. E aí vai faltar essa corrente sanguínea, esse sangue, né, na corrente sanguínea no músculo que está gerando o movimento. E por isso que a gente não pode entrar na água depois de se alimentar, porque não vai ter sangue e a chance de gerar uma cãibra e de você for nadar, você pode correr o risco de se afogar sim, tá bom? Voltando aqui para o índice glicêmico. O índice glicêmico, um alimento com índice glicêmico alto, né? Então vai entrar rapidamente na sua corrente sanguínea, ok? E a gente tem alguns exemplos aqui. Um bolo, uma barra de cereal, um alimento com farinha branca e mel. Então, esse é indicado que você ingira ele durante ou logo após o exercício. Um alimento que tem um índice glicêmico moderado, ele vai cair de forma moderada na corrente sanguínea. E o objetivo é que você consuma antes e durante a atividade física, ok? Alguns exemplos aqui: aveia, banana, chocolate, batata doce. Já alimentos que têm um índice glicêmico baixo, o ideal é que você consuma pré-exercício, mas não antes de começar, com uma hora e meia de antecedência, porque ele vai cair lentamente essa glicose na corrente sanguínea, ok? E a gente tem alguns exemplos aqui: a maçã, o iogurte, o amendoim e alimentos integrais. Beleza? Tranquilo então o que é índice glicêmico? Você sabia dessa informação? Ela é muito importante para que você performe na atividade física e no exercício físico. Como eu mencionei antes ali sobre os balanços, balancear a sua alimentação é através de equilíbrio. Não é que você não possa comer no fast food, você não possa comer uma porcaria de vez em quando. Mas se você só come esse tipo de alimento, a chance de faltar nutrientes, né, no seu corpo, ela é alta, porque esses alimentos eles não focam em balanço nutricional, eles focam em sabor, em praticidade, e a chance de faltar vitamina, a chance de faltar sais minerais é muito, muito alta, ok? Por isso a importância de você buscar, né, uma fonte segura e confiável de informação e também na hora da alimentação. Então, prefere sempre alimentos in natura, sem conservantes, ok? Reduzir ao máximo os alimentos processados e evitar, ou se possível, tirar aí das suas refeições os alimentos ultraprocessados, porque eles têm muitos conservantes para manter o alimento naquele estado ali consumível, ok? É natural que na adolescência a gente procure buscar mais fast food, procure buscar alimentos mais práticos, né? Então, a importância de se alimentar de forma correta, lembrando, ela é sua. Por quê? Porque é natural, isso é fisiológico. Os seus pais, os seus responsáveis, os professores, todo mundo passou por esse processo durante a adolescência. Isso é fisiológico. É natural ter um ganho de até 20% de altura e até 50% de peso. Isso é estatístico e isso é fisiológico. Acompanhado a isso, vem aquela preocupação com a imagem corporal, mas a gente precisa entender que isso todo ser humano passa. E isso acontece principalmente pelas alterações provocadas pelos níveis hormonais do nosso organismo, ok? Então não adianta querer fazer dieta radical, dieta restritiva, isso é fisiológico e necessário para a construção corporal, ok? Então não é que você não possa buscar uma dieta, você até pode,
mas é importante que ela seja equilibrada, é importante a associação com a prática de exercícios físicos. Você até pode querer uma alteração da imagem corporal, mas o processo para que isso aconteça, você precisa entender que ele é um processo lento e ele tem que ser o ideal para que você não corra nenhum risco, certo? É importante que você tenha aí essa ingestão correta de carboidratos e proteínas, a ingestão adequada de água para que as reações bioquímicas aconteçam dentro do nosso organismo, certo? É natural que você tenha uma exigência maior de ferro, do mineral ferro no seu organismo, como eu falei antes, tanto para a reconstrução muscular, para acelerar esse processo, para você se tornar uma pessoa mais ativa, quanto essa acoplação aí do oxigênio na hemoglobina para que chegue lá na sua musculatura, ok? A importância do mineral zinco, né? O zinco, ele funciona em mais de 300 reações bioquímicas do nosso organismo. Não sei se você sabia dessa informação. É muita coisa. Se você então tiver um déficit de zinco no seu organismo, mais de 300 reações bioquímicas vão ser prejudicadas, né? Entre as mais importantes, a gente está falando do fortalecimento do sistema imunológico, aquele que evita que você fique doente por qualquer coisa. Então, o processo de cicatrização, quando você faz um corte, o zinco interfere nisso também. Na síntese da proteína, para você quebrar essa proteína para transformar em energia. E também na regulação do paladar e olfato. Esses são alguns dos mais importantes aí que o zinco tem. Então, olha só a importância de um mineral só nas reações que acontecem dentro do nosso corpinho sexy e sedutor. Sabia dessa? Imagine então qual a importância então dos outros minerais para que o nosso corpo funcione de forma adequada. Galera, balanço energético nada mais está relacionado com o ganho e perda de peso, certo? É como se fosse literalmente uma balança e a quantidade de calorias que você ingere e a quantidade de calorias que você gasta. Em média, isso é em média, um dado global, estatístico global, um corpo humano ele gasta 2.000 quilocalorias, atenção, não são calorias, são quilocalorias, para viver. Para o cérebro funcionar, para o coração bater, para o pâncreas, para o rim, para todos os órgãos vitais aí funcionarem. Então, em média, né, 2.000 quilocalorias. Naturalmente, se você é um indivíduo que tem uma massa maior, um indivíduo de uma estatura maior, você pode gastar mais. E se você for um indivíduo um pouco menor, você pode gastar um pouco menos. Então, é um cálculo bem simples. Se você consumir mais que 2.000 quilocalorias e não gastar, você vai estocar. E aí você vai estocar em forma de gordura. Nosso corpo ele estoca em forma de gordura para que vire fonte de energia no futuro, certo? Se você consumir menos e gastar mais, o balanço energético é muito simples, você vai perder essa massa e aí você acaba emagrecendo. Então, de novo, associando a alimentação saudável com esse gasto energético da atividade do exercício físico, você consegue sim ter alterações aí corporais, eu digo em emagrecer, em ficar forte, fortalecimento muscular e tudo mais, ok? Mas este processo não existe mágica. É um processo lento que leva alguns meses, ok? Mas ele é um processo extremamente saudável que não contém risco nenhum, certo? É importante que a gente entenda que o indivíduo atleta, aquele que performa, ele precisa ter uma dieta ou restritiva ou até hipercalórica. A gente está vendo ali do lado esquerdo, né, aquele cara com a medalha, para quem não conhece, é o Michael Phelps. É um norte-americano, né, estadunidense, e ele simplesmente é considerado o maior nadador de todos os tempos, certo? Ele tinha uma, então como eu falei, a gente gasta, perdão, aproximadamente 2.000 quilocalorias. A dieta dele em época de competição era entre 16 e 20.000 quilocalorias. Mas por que que ele ingeria tudo isso e tem esse corpo atlético? Porque ele gastava treinando tudo isso. Então ele tem um gasto energético maior através do treino, ele precisa ter uma ingestão energética maior também, certo? Já na outra ponta, aqui na outra foto, a gente tem os lutadores de sumô. Para eles, o interessante é o contrário, que eles estoquem essas calorias, que eles estoquem essa energia através de gordura. Porque na luta, no esporte deles, quanto mais pesado ele for, mais difícil vai ser para o oponente empurrar ou derrubar ele, né, que é o objetivo da luta do sumô.
Então vejam que dependendo do objetivo, dependendo do esporte que pratica, esse gasto energético, essa absorção energética, ela é tratada de forma diferente. É o certo ou errado? Cada modalidade tem a sua especificidade. Lembrando que neste nível, não necessariamente essa alimentação está atrelada a níveis de saúde. Então você está falando para mim que para o Michael Phelps consumir 20.000 quilocalorias é algo bom? É claro que não, o organismo dele sofre com isso. O lutador de sumô é a mesma coisa. E é por isso que existe uma vida útil do ser atleta. Ele não consegue ser atleta aí por muito tempo. Ok? Vamos lá para o nosso segundo volume, então. Então a gente está falando que os corpos sarados são sempre saudáveis? Acaba de linkar o que eu falei ali do Michael Phelps, né? Nem sempre, ok? Nem sempre esse padrão corporal que a mídia coloca, esse padrão corporal atlético que a gente vê, ele é algo saudável, né? Por vezes, utiliza-se ali de esteroides anabólicos, de dietas mirabolantes, de dietas restritivas de determinado componente alimentar, de vitamina, de sais minerais, e isso, sem dúvida, afeta a funcionalidade do organismo. Então, o seu corpo acaba que não funciona de forma correta, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente consome de visibilidade, de internet, de influencer, que muitas vezes, não sei se vocês sabiam, mas a China agora proibiu os influencers de falarem sobre aquilo que eles não têm conhecimento. Então, só pode ser influencer na China um indivíduo que tem diploma. E aqui no Brasil isso está longe de acontecer, né? Então tem muita gente que fala baboseira, tem muita gente que fala algo que não sabe quais são os desdobramentos da fala dele, e aquele produto, às vezes, ele é consumido por um jovem, consumido por uma pessoa que não tem conhecimento por acreditar que aquilo ali é verdade, né? Então tomem muito cuidado com o tipo de conteúdo digital que vocês consomem, ok? A gente tem que lembrar que a mídia, né, as influências digitais, a televisão, a internet, eles têm uma percepção às vezes deturbada do que aquilo é saudável, né? Por vezes associa-se demais a saúde à magreza, e se o indivíduo é muito magro, ele é um indivíduo desnutrido, ou seja, estão faltando nutrientes, né? A gente precisa entender que através da prática de exercício físico e da alimentação saudável, é possível sim alcançar alterações corporais, mas é necessário que você entenda que se essa alteração corporal ela é necessária ou se você realmente precisa dela ou se você só quer para fins estéticos, ok? A gente tem um grande exemplo aqui, né, que é o fisiculturismo. Não sei se vocês acompanharam, mas há pouco tempo já nem se fala mais do rapaz. Agora, ali em meados de maio, faleceu um fisiculturista, né, o Gunley. Ele era super badalado, super influenciado, super influencer nas redes sociais, mas ele não se importava muito com aquilo que ele consumia. Utilizava diversos esteroides anabólicos, e isso eu estou falando porque ele divulgava nas redes sociais, achando que não ia acontecer nada. Ele consumia muita droga anabólica, né, para ter uma alteração corporal, porque ele entendia que o fisiculturismo era a profissão dele e ele entendia que aquilo ali ia ser benéfico para ele. Faleceu ali com 21, 22 anos e hoje em dia, depois de um mês depois, já ninguém nem lembra mais do rapaz, infelizmente. Então, é uma notícia triste, é algo que infelizmente acontece e é necessário entender que o uso de esteroides anabólicos tem efeitos colaterais seríssimos e muitos não falam sobre isso. Esse rapaz, ele falava abertamente, mas muitos não falam sobre isso, certo? A gente tem uma característica bem forte, que é a perda de cabelo, né? Ela vai acontecer, não é se vai acontecer, é algo que está inerente ali ao uso do esteroide anabólico. O risco de acidente vascular, perdão, do AVC, né? O aumento da oleosidade da pele, então aumento de espinha, de acne, de situações de pele é muito forte. O risco do infarto do miocárdio, né? E também a questão da hepatite, o fígado ele tem que processar muita, o fígado ele é responsável, né, por processar os medicamentos, então ele trabalha demais, então a chance de ter uma hepatite medicamentosa ela é muito, muito grande, certo? Então tome muito cuidado, não aceite utilizar esse tipo de substância, porque ela promete um resultado rápido, mas ela tem consequências aí duradouras, ok? Ah,
É importante que a gente entenda que a mídia ela valoriza um padrão corporal pensando em venda, pensando em consumo. O objetivo é induzir o indivíduo a consumir determinado produto, certo? E a gente tem que entender que culturalmente, cada lugar do mundo, o indivíduo vai ter um padrão corporal estético diferente. Então, o padrão corporal aqui do brasileiro é diferente de um padrão corporal asiático, norte-americano, africano, europeu, certo? Assim como cada região tem a sua particularidade, certo? Então não adianta você querer ter um padrão corporal que não é em relação à sua estrutura corporal, certo? Então essa obsessão pela estética, pela perfeição corporal, infelizmente ela acaba ocasionando muitos problemas psicológicos e alguns indivíduos até acabam tirando problemas de vida, né, problemas de saúde, de morte, pela essa busca pelo corpo perfeito, ok? Então, muitos desses transtornos, eles são transtornos psicológicos, são transtornos mentais, que têm uma direta relação com a parte física, ok? E normalmente a gente vai dizer que isso é um transtorno dismórfico corporal, né? Que é uma versão deturpada da realidade, e a pessoa torna-se extremamente crítica com o próprio corpo, querendo se comparar com um amigo, com uma amiga, ou com um indivíduo que viu na internet que às vezes nem conhece. Muitas vezes tudo isso só para buscar um like, buscar ser aceito no mundo digital, num mundo onde não tem muita relevância ali diretamente para o indivíduo, tá? Então o exercício físico, ele pode ser tanto positivo, quanto o seu excesso, ele pode ser negativo nessa busca por esse padrão corporal. Quando que é negativo? Quando você exagera na quantidade e na carga do exercício físico. Tem que lembrar que você, adolescente, ainda tem limite corporal. Seu corpo ainda não está pronto para ter uma carga daquele indivíduo que você às vezes vê na academia que já está há 10, 15 anos praticando a musculação. Então, lesões de tecido, lesões, ligamento, estrutura óssea, interferência hormonal, são coisas que podem vir com o overtraining, que é algo que infelizmente é muito comum, né? O que mais que tem de ruim? Realizar esse exercício físico buscando somente essa parte estética para você tentar se enquadrar num padrão corporal aí. E também realizar exercício físico somente por obrigação. Mas, obviamente, o exercício tem muito mais pontos positivos que negativos, né? Não sei se vocês sabiam, mas a Organização Mundial de Saúde, ela disse que para você deixar de ser uma pessoa sedentária, você tem que praticar 300 minutos de de exercício físico por semana, divididos em 5 dias. Então, 5 vezes de 1 hora para você deixar de ser sedentário. Então é importante que você relacione essa prática do exercício físico à sua qualidade de vida. Então você não pratica um exercício físico por praticar, você pratica para viver melhor. Ok? Beleza? Então tá bom. Outro exemplo aqui, vigorexia, né? Um exemplo aí do TDC, do transtorno disfórmico corporal. A vigorexia, o indivíduo ele sempre se enxerga menor do que ele realmente é. Normalmente acomete os meninos, né? Ele tenta buscar um padrão exacerbado ali de beleza corporal, de volume, de simetria corporal, certo? Então, mesmo às vezes o indivíduo saudável e musculoso, ele sempre se enxerga mais fraco. Ele está sempre fazendo mais exercício ou usando substâncias para tentar ser maior, certo? Então, tem algumas características principais, né? Essa preocupação exagerada ali com o corpo e gera perdão, baixa autoestima, gera uma pessoa introvertida, gera uma compulsão à automedicação e também sempre relacionado ao perfeccionismo, ok? Vantagem, gente, de tudo que a gente está falando aqui, todos esses transtornos, eles têm cura e eles são remediáveis, sempre na base da conversa é o melhor remédio, a melhor solução, certo? Então, esses transtornos alimentares, que são associados ali a essa parte disfórmica corporal, né? Eles são padrões comportamentais que causam danos à saúde. Eles podem ser causados tanto por fatores individuais quanto socioculturais. Um exemplo que a gente tem aqui, a anorexia, que normalmente acomete as meninas, né? Também é uma representação deturbada da imagem corporal. A menina normalmente ela se enxerga maior do que ela realmente é.
que ela está sempre mais pesada, que ela sempre está acima do peso, né? Ela acaba fazendo muito exercício, adotando aí dietas restritivas ao excesso, e isso tem consequências sérias, atraso de menstruação, atraso da maturação sexual, alteração hormonal grave porque falta nutriente, atrofia muscular, porque por vezes não se vê a musculatura, ela acaba definhando, né? Por faltar nutriente, risco de osteoporose na adolescência, a fraqueza, e sintomas psicológicos atrelados. Então, é uma doença séria que sim, ela tem cura. Sim, ela é tranquilamente remediável se o indivíduo buscar ajuda. E não achem que isso aqui foge do círculo social nosso, que não acontece na escola, que não pode acontecer com a gente ou com um amigo nosso, com uma amiga nossa. Todos esses fatores, todos esses transtornos que o professor está mencionando, eles acontecem no nosso círculo e o importante é você saber porque você pode estar ajudando a vida de um colega ou entendendo que sim, tem tratamento, sim, tem cura e sim a sua vida pode voltar no estado de normalidade se você entender que aquilo ali é só uma fase e que através da conversa, de uma alimentação saudável, tudo isso pode melhorar, né? Transtornos de compulsões alimentares, né? A gente tem aqui o exemplo a bulimia, que a menina também normalmente acomete as meninas, ela também se enxerga maior do que ela é, só que ela gosta de comer. Então, normalmente, após a sua alimentação, ela, ou através de medicamento, ou através da indução do vômito via oral, ela acaba provocando vômito, achando que ela come, mas esse alimento saindo do meu organismo, ela não vai absorver aquelas calorias ali daquilo ali, né? Então, complicações sérias gástricas, né? A erosão dos esmaltes dos dentes, a parte de bafo. Então, ela tem bastante complicação aí através da pessoa que é bulêmica. A ortorexia já é uma compulsão excessiva pela uma dieta saudável. A pessoa que não come fast food, que só quer comer cenoura, frango, batata doce e arroz, ela evita extremamente alimentos processados, então ela não come fora de casa, não come em restaurante, não come no shopping, e isso, essa compulsão por alimentação saudável, também não faz bem tanto para o organismo quanto para a vida social do indivíduo, né? Acaba gerando aí um isolamento social por não ter essas relações sociais aí, esse momento de interação, tá? Então é importante entender que esses transtornos alimentares, eles interferem em todos os aspectos da vida do indivíduo. Por isso é importante ficar atento aos sinais e, de novo, é tratável, é remediável. Beleza, galerinha? Muito bom ter vocês comigo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando que esse conteúdo não vale somente para a prova, vale principalmente para a vida de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.